João 1, versículo 29, diz assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Quero repetir essa última parte do versículo. E disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Os irmãos podem tomar os seus assentos. Nesta noite, quero meditar junto com os irmãos apenas nesse versículo que está em capítulo 1 de João, versículo de número 29, tá? O encontro que João Batista ele tem com o Senhor Jesus, no momento em que Jesus está indo em sua direção para ser batizado nas águas pelo João Batista. E é interessante porque no versículo de número 29 vai dizer que João viu a Jesus. É muito bom, irmãos, interessante, a percepção espiritual de João Batista era tal que em uma olhada de relance ele percebeu que Jesus estava vindo na sua direção. É muito bom que nós venhamos ter essa sensibilidade espiritual para nós percebermos quando Jesus ele se faz presente no nosso meio. Que nós não viemos de maneira nenhuma ser tão insensíveis ao ponto de ele estar falando por meio da sua palavra e nós não estarmos atentos, ao ponto da sua presença estar no nosso meio e nós não sentimos. Nós precisamos ter essa percepção espiritual como João Batista teve, porque naquele dia estava lotada de pessoas para se batizarem, e no meio da multidão João Batista percebeu que Jesus havia chegado, irmãos. O versículo de número 29, João Batista vai declarar Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o Cordeiro de Deus, irmãos, João Batista estava falando ali no meio daquela multidão algo que era bem conhecido deles. Eles sabiam muito bem acerca do Cordeiro, acerca de sacrifício. Então o Cordeiro de Deus, irmãos, ele tinha que ser sem mácula. Ele não podia ter mancha, ele não podia ter defeito. E assim Jesus era um Cordeiro perfeito, sem nenhuma mancha, sem nenhum pecado, sem nenhum defeito. Até mesmo porque quando ele estava passando pelas audiências, Herodes, pelo menos, ele disse que não havia nenhuma culpa nele. Pilatos 3 vezes declarou Jesus como um inocente. Até mesmo Judas, que vendeu ele, declarou que ele também não tinha culpa nenhuma. E o centurião que estava diante da cruz também reconheceu que aquele cordeiro não tinha nenhum pecado, não tinha nenhuma mancha, não tinha nenhum defeito. O cordeiro também, irmãos, é interessante observar que todas as vezes, quando o cordeiro era sacrificado no dia da Páscoa, ele era sacrificado pela tarde. Não era pela manhã, não era pela noite. Exatamente por volta das 3 horas ou até 4:30 da tarde, o cordeiro pascual era sacrificado. Jesus, irmãos, na cruz do Calvário, ele deu o seu último suspiro e morreu exatamente na hora 9, às 3 horas da tarde, no horário que o cordeiro pascual era sacrificado no templo. Por isso que João Batista, ao olhar para ele, declara: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Apocalipse capítulo 13, versículo de número 8, vai dizer: da fundação do mundo. Então Jesus vir à terra e morrer em nosso lugar não foi um plano B de Deus, não foi um plano desesperado de Deus, porque ele já havia sido morto desde a fundação do mundo. O que é que isso nos ensina? É que o cristianismo, ele é diferente de todas as outras religiões do mundo, porque as outras, os homens, eles providenciam o sacrifício para os seus deuses. O cristianismo não, foi Deus que providenciou o sacrifício para a humanidade, aleluia. Foi Deus que providenciou o sacrifício para o ser humano. E quando eu digo que quando João Batista ele vai declarar: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo,
Aquele povo, quando se vira e olha, eu acho que eles imaginaram primeiro ver um cordeiro de 4 patas, mas quem eles viram era um homem vindo em direção ao João Batista, mas era uma linguagem que eles conheciam muito bem, porque lá em Gênesis capítulo 3, versículo de número 15, quando o casal peca, Deus vai dizer para a serpente: e porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a semente dela. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui é chamado e conhecido também, irmãos, como proto-evangelho, porque é a primeira profecia dizendo acerca da vinda do Messias. É o primeiro versículo da Bíblia dizendo que Deus iria providenciar uma redenção para a raça humana. Então, Deus, ele já faz a primeira profecia acerca da vinda do Messias. Quando o casal peca, o que é que Deus faz? Está escrito na Bíblia que ele mata o animal e cobre aqueles dois, Adão e Eva. Porque quando eles pecaram, eles tiveram vergonha da sua nudez. Porque é isso que o pecado causa, nos traz vergonha. Então, quando eles pecam, Deus mata o animal, a Bíblia não diz qual é o animal, mas cobre aqueles dois. Em Gênesis, irmãos, capítulo de número 22, Deus ele fala com Abraão o seguinte: sacrifica o teu único filho a quem tu amas. Abraão, obedientemente, ele sobe até o Monte Moriá, junto com Isaac, e chegando lá ele amarra o jovem. E quando ele levanta o cutelo para sacrificá-lo, o anjo do Senhor brada dizendo para ele não fazer isso, porque Deus havia providenciado um carneiro para morrer no lugar de seu filho. Aleluia! Então veja que em Gênesis, Deus matou um animal, provavelmente um cordeiro, e cobre aquele casal. O cordeiro cobriu o casal em Gênesis. No Gênesis 22, o cordeiro morre para salvar um moço, um jovem. Quando nós vamos em outra passagem, em Êxodo 20, em Êxodo 12, quando Deus ele está dando as ordens para Moisés de como é que o povo iria se livrar do anjo da morte que iria passar sobre o Egito, ele vai dizer o seguinte: mate um cordeiro e passe o seu sangue nos umbrais da porta. Aleluia. Porque quando o anjo passar, o primogênito será poupado. Aí Deus ainda dá o detalhe que se a família for pequena, mate só um cordeiro que dá para 2 famílias. Então veja, em Gênesis o cordeiro cobre. Em Gênesis 22 o cordeiro salva a vida de um moço. E em Gênesis capítulo 12, o cordeiro já é suficiente para salvar uma família. Quando Deus passa a lei para Moisés, ele vai dizer, aí é o seguinte: todo ano, o sumo sacerdote tinha que entrar no Santo dos Santos para aspergir o sangue do cordeiro que havia sido imolado diante da Arca da Aliança. Para quê? Para que a nação fosse perdoada dos seus pecados. Agora nós vemos que o cordeiro já é suficiente para salvar uma nação. Jesus Cristo, irmãos, ele é suficiente para nos cobrir, nos proteger. Ele é suficiente para salvar a vida de um jovem e de uma jovem. Jesus, o Cordeiro de Deus, ele é suficiente para salvar uma família inteira. Jesus, ele é suficiente para salvar uma nação inteira. Todos esses cordeiros apontavam para o Cordeiro de Deus, que é Jesus Cristo. Só que Jesus, ele não é suficiente somente para cobrir, aleluia, cobrir o pecado. Jesus não é suficiente somente, irmãos, para salvar a vida de uma pessoa só. Ele não é suficiente somente para salvar a vida de uma família. Não é suficiente somente para salvar a vida de uma nação. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é suficiente para salvar o mundo inteiro. Aleluia! Logo no princípio, o casal peca, o pecado entra no mundo. Eva é enganada pela serpente. A serpente, irmãos, que trouxe o pecado para o mundo, porém o Cordeiro de Deus trouxe a salvação.
Aquela serpente deu o seu bote e o cordeiro deu a sua vida por amor do mundo, de todos nós. A serpente, irmãos, que injetou o seu veneno, mas o cordeiro derramou o seu sangue em nosso favor. Aquela serpente, irmãos, que é o retrato vivo de Satanás, mas o cordeiro é o retrato vivo de Jesus Cristo. A serpente trouxe o pecado para o mundo e o cordeiro tira o pecado do mundo. Aquela serpente, por causa dela, o homem conheceu a morte, mas é por causa do cordeiro de Deus que o homem sabe o que é vida e vida em abundância. Aleluia. Irmãos, em qualquer história do homem, uma serpente venenosa ela é capaz de vencer um cordeiro qualquer. Mas na história de Deus é diferente. O Cordeiro de Deus venceu a serpente mais venenosa que já esteve nesta terra, a saber que é Satanás. O Cordeiro de Deus, ele venceu a serpente mais venenosa que foi Satanás. O veneno da serpente, irmãos, ele pede o poder sobre a vida de quem crê no Cordeiro de Deus. Porque quando nós entregamos a vida a Cristo, nós somos empoderados pela graça dele para viver debaixo da sua vontade, para viver segundo a sua palavra. Então a serpente, o diabo, perde a legalidade sobre a vida daqueles que creem no Cordeiro de Deus. João Batista, irmãos, ao olhar para Jesus, ele declara que o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João Batista, ele não diz, ele tirou. Ele não diz, ele vai tirar. Ele diz que ele tira. O verbo está no presente, irmãos. E é interessante porque Jesus Cristo, ele morreu há mais de 2000 anos atrás. Mas aquilo que ele fez na cruz do Calvário, irmãos, o efeito da sua morte ainda causa efeito nos dias de hoje da vida daqueles que se arrependem. Se eu entregar minha vida a Cristo hoje, se alguém se reconciliar hoje, o efeito que foi causado na cruz do Calvário é aplicado ainda hoje, porque ele não tirou, ele tira o pecado do mundo, aleluia. No original, o verbo tira tem a ideia de pegar algo e levar para algum lugar e destruí-lo. E foi exatamente isso que Jesus fez. Ele pegou o seu pecado, o nosso pecado, e carregou no seu corpo para destruir longe de nós. É o que está escrito em 1 Pedro 2,24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça e pelas suas feridas fortes sarados. A palavra que tira é mostrando que Jesus tirou os nossos pecados, carregou no seu corpo para destruir longe de nós, irmãos. O que Jesus fez, ninguém mais pode fazer. O que aquele cordeiro fez, nada pode fazer por nós. O conhecimento não faz. O dinheiro não faz, os recursos não faz, as obras não faz. Nada que nós viemos tentar fazer pode fazer o que o Cordeiro de Deus fez por nós, porque somente ele pode tirar o pecado do mundo. E não há outro meio de sermos perdoados. Não há outra maneira de sermos justificados. Não tem outro caminho para sermos restaurados. Não tem outra maneira de sermos salvos senão por meio do Cordeiro de Deus. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Aleluia. É somente por meio do Cordeiro, irmãos, que nós podemos alcançar a libertação e o perdão. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Se nós tivéssemos o conhecimento de fato, irmãos, de quão maligno é o pecado, se nós tivéssemos a ideia completa do quão maligno é o pecado nas nossas vidas, porque o pecado é mau, é maligno, é uma barreira que nos separa da presença de Deus.
Então, se nós tivéssemos essa ideia, porque quando Deus, Ele olha para o pecado da humanidade e decide sacrificar o seu único filho amado para poder nos salvar, irmãos, éramos para ter a ideia do quão maligno é o pecado na nossa vida. Pense numa coisa que você sacrificou, algo grande e importante, multiplique em 1000 e nunca vai chegar à altura do sacrifício que Deus fez por nós, de sacrificar o seu filho para nos livrar do pecado, aleluia. Nós temos que ter a ideia do quão o pecado é maligno, porque foi o pecado que cuspiu na face de Jesus. Foi o pecado que esbofeteou ele. Foi o pecado que colocou uma cruz na cabeça dele e bateu com caniço. Foi o pecado que carregou ele para a cruz e pregou ele lá. É por isso que nós temos que ter a ideia de quão maligno é o pecado e ter a gratidão imensa pelo grande sacrifício que ele fez por nós, de enviar o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É interessante nós observarmos, irmãos, nesse único versículo de número 29, onde João Batista ele vai declarar duas coisas importantes aqui. Ele apresenta o personagem central da Bíblia. E também ele vai mostrar o problema central da Bíblia, em um único versículo. O personagem central é o Cordeiro. O personagem central da Bíblia é Jesus. Se você tirar os números de um livro de matemática, ele não faz sentido. Tira o Cordeiro da Bíblia e ela também não vai fazer sentido. Então, ele mostra o personagem central e vai mostrar o problema central da Bíblia, qual é o pecado. O problema central da humanidade é o pecado. E grande é esse problema, irmãos. E ele está falando que o Cordeiro de Deus tira o pecado do mundo. Porque, apesar do problema ser grande, o Cordeiro é maior. O problema pode ser grande, mas Jesus, ele é maior, porque está escrito, ele tira e ele tira o pecado do mundo, porque o Jesus, ele é maior do que esses problemas, aleluia. João Batista, quando vê Jesus vindo na sua direção, ele não vai se dirigir a ele chamando Jesus de mestre. Ele não vai dizer, eis aí o rei que é maior do que Davi. Ele não vai chamar ele, aí está o profeta de Deus. Aí está o grande sumo sacerdote, não. Jesus é tudo isso. Mas ele não vai ao encontro de Jesus chamando ele de nenhuma dessas coisas. Ele vai se direcionar a ele, chamando ele de o Cordeiro de Deus. Porque nós não podemos perder esta visão. Porque acima de tudo nós devemos olhar para Jesus e ver que ele é o nosso substituto. E ver que ele é a nossa única salvação. E ver que ele é o nosso sacrifício. Nós não podemos esquecer disso, e é por isso que nós estamos aqui nesta noite, celebrando a ceia do Senhor. Fazer isto em memória de mim. Lembrar do que ele fez por nós. Lembrar que ele levou os nossos pecados na cruz do Calvário. É por isso que João Batista vai dizer, eis aí, o Cordeiro de Deus. Gênesis 22, irmãos. Quando Deus ele vai pedir para Abraão sacrificar o seu único filho, a quem ele amava. Abraão ele sobe com um jovem, mas Isaac parecia que ele tinha o costume de ir sacrificar junto com seu pai. Ao ponto que ele vai fazer uma pergunta para Abraão dizendo, eu vejo aqui o cutelo, eu vejo a lenha, eu vejo o fogo, mas aonde está o cordeiro? Aonde está o cordeiro? Porque se nós vamos sacrificar, pai, cadê o cordeiro? Essa pergunta é feita no Antigo Testamento. Onde está o cordeiro?
E no evangelho é respondida por João Batista: eis aí o Cordeiro de Deus. O Cordeiro de Deus, ele se faz presente no nosso meio. O Cordeiro de Deus, irmãos, ele está aqui para providenciar a salvação para quem precisa. O Cordeiro de Deus, ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia e vive para todo sempre. Aleluia. Então a pergunta que foi feita no Antigo Testamento é respondida por João Batista. Mas nós vemos algo interessante, irmãos, em Apocalipse capítulo 5, versículo de número 11. Porque aqueles que permanecem na presença de Jesus, aqueles que buscam ter comunhão com o Cordeiro, aqueles que estão sempre em obediência ao Senhor, estes um dia participarão da ceia na casa do Pai. Estes um dia participarão de uma ceia presencialmente diante de Jesus Cristo, aleluia. E isso vai acontecer por meio do arrebatamento da igreja. Nós não estamos aqui celebrando isso, irmãos, até um dia em que a gente morrer, não. A Bíblia nos orienta e nos dá esperança de que nós devemos celebrar isto aqui até que Ele venha, é até que Ele volte para arrebatar a sua igreja, irmãos. É até que Ele venha. E Apocalipse capítulo 5, a partir do versículo de número 11, vai dizer o seguinte: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu, sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro seja o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes respondiam: amém. Também os anciãos prostaram-se e adoraram. Nós um dia participaremos desse coro celestial, louvaremos junto com os anjos, dizendo: o Cordeiro de Deus é digno, porque Ele morreu. Aleluia. Oh Espírito Santo de Deus, louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Oh Deus maravilhoso, aleluia, aleluia. A esperança de que nós participaremos, irmãos. Nós temos que imaginar nesse dia onde eu e você, junto com os anjos, estaremos glorificando a Deus nos céus. Louvado seja o Senhor Jesus, irmãos. É o nome, irmãos, o nome de Jesus que salva. Ele é o único Salvador, o caminho, a verdade, a vida. Ele veio, foi para nos salvar. Ele veio, foi para tirar o pecado do mundo. Ele veio para nos salvar por meio do seu sangue derramado na cruz do Calvário. Ele veio para nos salvar de toda a iniquidade. Louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. Ele é, irmãos, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Ele é suficiente para nos salvar. Aleluia.